Senhor, glória a Deus. Um terremoto já começou a acontecer logo no início dessa manhã. O terremoto está acontecendo à tarde, vai continuar a acontecer e o terremoto vai se estender até a noite. Terremoto de cura, terremoto de libertação, terremoto de portas abertas, terremoto de paz, terremoto de esperança. É isso que eu creio. Você crê comigo? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é um dia muito especial, um tempo que o nosso pastor presidente convoca a sua igreja, convoca a sua liderança para que nós possamos usufruir de uma das armas mais poderosas que o cristão tem, que é a oração. A oração, ela é um diálogo, e muitas das vezes nós utilizamos da oração de uma forma equivocada. Nós utilizamos a oração como um monólogo. Geralmente a gente entra na fase do louvor, da adoração, dos agradecimentos, das petições. Essa é a forma correta da oração. Mas muitas das vezes a gente troca e a gente já entra na presença de Deus, derramando ali os nossos pedidos. E Deus nos traz hoje para que nós possamos também aprender mais sobre a oração, porque na vida cristã principalmente, nós usufruímos de uma vida de aprendizado, amém, irmãos? Essa deve ser a nossa postura, de sempre estar à disposição de aprender mais. Eu quero dizer para você que Deus vai mudar a nossa sorte. Deus, Ele vai mudar o nosso destino na medida em que nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E de repente você está aí pensando, mas como eu posso buscar a Deus de todo o meu coração? No mundo em que o tempo é escasso, onde há tanta correria, onde há tantas dificuldades, onde há tantos problemas, falta tempo, pastor. Como posso buscar a Deus de todo o meu coração? Se eu terei as respostas dEle, se eu terei a simpatia do meu Deus, na medida em que eu buscá-lo de todo o meu coração. E é sobre isso que nós vamos falar nesses minutos. Nós vamos falar sobre o secreto. Nós vamos falar sobre a porta fechada entre duas pessoas, entre você e Deus. Nós vamos falar de um tempo a sós com Deus diário. Não de um tempo a sós com Deus ocasionalmente, semanalmente, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mas de um tempo a sós com Deus diário. Eu quero dizer para você, meu irmão querido, que o tempo a sós com Deus, Ele é responsável por fazer toda a diferença na nossa vida sentimental, familiar, profissional, universitária, empresarial. Se você quer solução para os seus problemas, você vai resolvê-los na medida em que você levar o seu tempo a sós, na medida em que você levar o secreto com Deus a sério. Sabe, irmãos, é a nossa decisão diária de separar um lugar, de separar um tempo diário com Deus, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É lógico que você pode orar, falar com Deus, quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, quando você está tomando um banho,
lá no seu chuveiro, você pode orar. Você pode ter um tempo com Deus, mas não é sobre esse tempo que eu estou falando. Eu estou falando de você se planejar, de você se organizar, de você colocar na sua agenda e ter ali um lugar e um tempo só para você e Deus, Deus e você, onde você dar a Deus toda a exclusividade. É você dizer para Deus: Deus, esse tempo aqui é teu, esse tempo é sagrado, esse é o tempo que eu separei para falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Porque muitas das vezes, irmãos, nós só queremos nos derramar diante de Deus, nós só queremos colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer conquistar, mas a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente não está preparado para dizer: Senhor, fala comigo o que o Senhor tem para dizer. E ali aguardar o Espírito Santo ministrar no seu coração, falar com você, te aconselhar, te direcionar, te instruir, te mostrar o caminho que Ele tem para a sua vida. É importante o secreto, irmãos. É muito importante o secreto, porque é no secreto que Deus vai revelar coisas extraordinárias para nós. É no secreto, irmãos, que Deus vai nos ensinar a orar, a adorá-lo, a buscar a tua face. É no secreto que Deus vai nos ensinar a perdoar. 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 Muitas pessoas não podem ouvir sequer falar a palavra perdoar. Pessoas que há décadas, anos foram marcadas por decepções, frustrações, e alimentam dentro de si sentimentos tóxicos, sentimentos destrutivos, e são incapazes de exercerem o exercício do perdão. Ei! Você nunca conseguiu perdoar, porque você nunca será capaz de perdoar alguém. Vou repetir. Você, pela sua capacidade, pelo seu intelecto, pela sua vontade, você é incapaz de perdoar alguém. Porque só Deus pode nutrir o homem, só Deus pode dar ao homem a capacidade de perdoar alguém. E é nesse secreto que você vai buscar intimidade com esse Deus. Você vai buscar entrar na graça desse Deus, para que Ele possa te revertir com essa graça de perdoar alguém. É por isso que tantas pessoas estão com as suas vidas destroçadas, familiares, pessoas que não crescem, pessoas que não sonham mais, pessoas onde o sábado e o domingo, a sua casa é o local de encontro, porque não tem mais prazer na vida. São pessoas que não perdoam. E o secreto te proporciona isso. Quando você se derrama diante desse Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, é nesse secreto que Deus vai lhe mostrar as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus pontos fracos, os seus pecados. É no secreto que você vai voltar a sonhar, a reconstruir sonhos. É nesse secreto que você começa a ter as experiências com Deus. Temos muitos irmãos que ainda vivem as experiências de Moisés, do apóstolo Paulo, José do Egito, Josué. Ei, eu e você somos os discípulos do Senhor hoje. Você precisa viver as suas próprias experiências, porque quando você tem as suas próprias experiências, você tem autoridade para falar do nome de Jesus. Nós precisamos viver das nossas experiências com Deus. No início da minha vida cristã,
Eu imagino que o início de todos foram assim. Eu tinha muita dificuldade para orar. A minha oração noturna era assim: Senhor, obrigado por esse dia, me dê uma noite de descanso e amanhã um dia feliz. Amém. A vida cristã, irmãos, é um processo. E dentro desse processo temos a oração, que também é um processo. Mas louvado seja Deus, que Deus me proporcionou um mentor, um técnico, um irmão mais experiente que me ajudou, que me orientou. E daqui a pouco a minha oração durava 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. E depois de meses eu já estava orando 5, 10 minutos. De forma rápida, que o meu tempo está esgotando, eu queria frisar para você apenas 3 benefícios do secreto. O primeiro benefício, arrependimento. Quando você entra no secreto com Deus diariamente, quando você vai conhecendo Deus diariamente, quando você fala com Deus e você permite Deus falar com você, vai pintando dentro da sua alma, vai pintando dentro do seu ser uma vontade sobrenatural de não fazer mais as coisas erradas, de não praticar mais o pecado. É uma vontade absurda que penetra dentro da sua alma de uma mudança total de vida. Quando você tem intimidade com esse Deus, você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, e o pecado passa a ser uma tragédia na sua vida, não algo comum, não algo normal. O segundo benefício do secreto, meus queridos, é a obediência. Quando você entra na presença de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, ler a tua palavra, meditar na tua palavra, a gente tem interesse em saber, de identificar tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, e você então passa a querer agradá-lo. E assim surgiu o desejo de cumprir os seus princípios, obedecer a sua palavra. E o terceiro e último benefício do secreto é a dependência de Deus. Querido, se você colocar a sua vida na dependência desse Deus, se você reconhecer que Ele é todo poderoso, soberano, e que você é totalmente dependente desse Deus, e deixar Ele conduzir a sua vida, você verá o sobrenatural de Deus. Em Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em Lucas 6, 12 e 13 diz: naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e a quem também designou como apóstolos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você alguma vez na sua vida teve que tomar uma decisão muito difícil na sua vida? Talvez você esteja aqui nessa noite nessa situação. Talvez você precisa tomar uma decisão muito difícil na sua vida. Esses 2 versículos que eu acabei de ler traz a resposta para a sua vida. Jesus foi tomar uma decisão super difícil. A Bíblia fala que Ele, mesmo sendo Deus, Ele passou a noite orando. Ele foi buscar a orientação de Deus Pai. Ele precisava discernir claramente a voz de Deus para poder tomar uma decisão tão importante. E no dia seguinte, após passar uma noite em oração, Jesus escolheu seus 12 discípulos. Você tem chamado a Deus para participar das suas decisões? Você entende o quão importante a oração é?
Jesus retirava-se várias vezes para orar. Eu encerro a minha participação com vocês nesse momento. E eu queria compartilhar com vocês a ilustração de Dr. Abraham. Dr. Abraham, um médico que se tornou muito conhecido, especialista na área de câncer, e ele obteve muitos resultados nessa área, e ele se tornou muito conhecido. Até que o Dr. Abraham, uma cidade afastada da sua cidade natal, quis fazer uma homenagem para Dr. Abraham, decoração, um certificado, pelo reconhecimento do seu excelente trabalho. O Dr. Abraham aceitou aquele convite, adquiriu seus bilhetes aéreos e seguiu o destino a essa cidade. 2 horas já voando, o piloto daquela aeronave anuncia para os passageiros e tripulantes: um pouso de emergência. Vamos precisar pousar. A aeronave pousa, taxia, os passageiros e tripulantes desembarcam. E quando ele acessa o aeroporto, o primeiro lugar que o Dr. Abraham vai, ele vai para o guichê da companhia aérea. E quando ele chega lá, ele busca as maiores informações devido a esse compromisso que ele tinha. E ele queria saber o tempo da manutenção, quando que aquela aeronave ia decolar. Quando ele recebe a informação que a aeronave ela iria decolar 10 horas depois. Ele então se dirige a uma locadora dentro do próprio aeroporto e pergunta: a cidade X, quantas horas ficam daqui? 4 horas. O Dr. Abraham então decide alocar o carro. E ele pega aquele carro, pega suas malas, coloca no carro e segue destino para a cidade. E ele já está na estrada quando de repente o tempo muda. Chuva começa a cair e aquela chuva começa a intensificar. O tempo vai ficando nebuloso, fechado. E o Dr. Abraham já está há 2h30, 3 horas viajando com muita chuva, sede, cansaço, quando de repente ele tem que pegar uma rua à esquerda, uma estrada à esquerda. O Dr. Abraham pega uma estrada à direita, até que ele chega em si e ele tem a consciência de que ele tinha se perdido. Naquele momento o Dr. Abraham pensou: eu preciso encontrar uma civilização, eu preciso encontrar uma casa. E minutos depois ele vê uma casinha simples, humilde, onde ele encosta seu carro. Ali o Dr. Abraham bate naquela porta, sai uma mulher e ele diz: senhora, você poderia me emprestar o seu telefone? Aconteceu isso e isso comigo. E aquela senhora diz: eu não tenho telefone. Mas olha só, está chovendo muito, o senhor já deve estar um bom tempo na estrada, entra, bebe uma água, e depois que essa tempestade passar, essa chuva passar, você segue destino. Ele aceitou, entrou, aquela mulher preparou ali um chá, certamente um biscoitinho para ele, e aquela mulher voltou para um berço que estava na sala, onde tinha uma criança, e ela diz para esse homem, que ela não sabia quem era: depois que você acabar o seu lanche, você poderia me ajudar orando pela minha criança? E aquele homem de forma dura diz: senhora, eu acredito em trabalho duro, eu não acredito em orações. E ela continuou orando. Ela continuou orando de forma veemente, de forma calorosa, até que aquele homem diz: senhora, especificamente,
De que ajuda que você está precisando do seu Deus? Alguma vez na vida, o seu Deus respondeu às suas orações? O seu Deus tem respondido a essas orações que você tem feito? Quando, surpreendentemente, aquela mulher diz para ele: Senhor, o que eu preciso é que eu tenho buscado em Deus, eu tenho pedido em Deus, porque essa minha criança, ela tem câncer. E me informaram que o melhor especialista na cura do câncer se chama Dr. Abraham. E sabe, doutor, eu sou pobre. Eu não tenho condições de pagar a consulta desse médico. Eu não tenho condições de pagar o tratamento desse médico. Até hoje, Deus não respondeu minhas orações. Mas eu creio que Deus é poderoso para responder todas as orações. E eu vou continuar orando pela cura do meu filho. Aquele homem atormentado e sem palavras começou a chorar. E aquele homem bradou: Deus é grande. Deus é grande. E aquele médico começou a descrever para aquela mulher os eventos ruins que aconteceram. Pouso de emergência, tempestade, chuvas, ele se perder na estrada, porque ele precisava ser conduzido pela mão poderosa de Deus para ser levado para uma mulher que não desistia de colocar suas orações diante do Todo-Poderoso de Israel. Eu quero dizer para você nesta tarde que Deus vai levantar nos bastidores homens, mulheres. Deus vai mudar clima, Deus vai mudar circunstâncias para fazer o melhor para a sua vida. Por isso, irmãos, não pare de orar, não pare de confiar, não pare de esperar. Ore, que segundo a vontade de Deus, Ele responderá na sua vida. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu quero convidar aqui à frente, nesse momento. Você que precisa de um milagre. Pastor, eu estou com uma dor de cabeça. Pastor, eu preciso. Milagre, irmãos. Aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer para você, eu não estou te convidando para isso. Mas se você precisa de um milagre que só Deus pode fazer, eu quero te convidar para vir ao altar. Você que tem vontade de ter um filho, você que quer ser pai, você que quer ser mãe, vem para cá. Você que precisa de uma reviravolta na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, você que precisa de um milagre na sua família, vem para cá. Milagre, para que você possa nessa noite receber o milagre e saber que foi Deus quem te deu. Pastor, eu preciso de um milagre igual essa senhora. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Altar é lugar de cura. Altar é lugar de bênção. Altar é lugar de milagre. E se você quer um milagre, se renda diante desse Deus poderoso.
esse Deus que pode todas as coisas. Santo Deus, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Eu vejo homens e mulheres aqui entregues ao Senhor, muitos de joelhos, outros em pés de joelho, mas estão diante da Tua presença. Oh Deus, faz um milagre na vida dessa mulher. Deus, faz um milagre na vida desse homem. Eu sou testemunha viva dos milagres que o Senhor tem feito na minha família. O Senhor curou minha esposa de câncer, onde a medicina a enganou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Nós sabemos o Deus que nós servimos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama unção agora sobre a vida desse povo. Deus, portas de emprego, filhos teus que estão com as empresas destruídas, caminhando à falência, mas o Senhor é o Deus que nessa semana pode fazer uma reviravolta. Casamentos destruídos, o Senhor é o Deus da família. Os olhos do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a família. E eu reivindico, Senhor, restauração de famílias, restauração de casamentos. Deus, filhos que estão nas drogas, nós repreendemos esse vício na autoridade do nome de Jesus. Deus, nós queremos milagres do Senhor. Essa especialidade, ela não se refere a nenhum médico, a nenhum líder religioso. Essa especialidade se refere ao Senhor Jesus. Tu és o Deus do milagre. E nós estamos aqui todos como igreja do Senhor, clamando ao Senhor por um milagre na vida desses irmãos que estão aqui, clamando ao Senhor. Deus, opera, Senhor. Esteja passando agora, Senhor. Esteja colocando agora, Senhor, ânimo. Esteja colocando agora, Senhor, esperança. Esteja colocando agora, Senhor, fé no coração dessas pessoas que estão no teu altar. Jesus, filho de Davi, honre a fé desses homens, honre a fé dessas mulheres, honre a fé desses jovens. Talvez tenhamos aqui jovens que precisam de um milagre da libertação, Senhor. Jovens que estão entregues à pornografia, à masturbação, e que precisam de um toque do Senhor. O Senhor é um Deus que opera todo e qualquer tipo de milagre. Filho de Davi, filho de Davi, opere na vida dos teus filhos, opere na vida dos teus servos. Tu és o Deus que tudo pode. A tua palavra, ela nos motiva, ela nos orienta, ela nos impulsiona a pedirmos em oração. Na tua palavra está escrito, Senhor, pedi, pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe. Está a tua igreja fazendo diferente nesse momento, Deus? Não, a tua igreja está no teu altar, clamando por um único Deus, por um milagre. Que nós cremos, Senhor, que Tu és soberano, poderoso, Tu és tremendo. E eu creio que muitos aqui estão recebendo agora, e muitos irão receber, porque manterão firmes em oração até que a resposta venha do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esses milagres que o Senhor operou aqui nessa tarde. Pelos olhos da fé eu creio nos milagres que o Senhor distribuiu aqui nessa tarde. No nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. E aplauda ao Senhor pela sua vitória e a vitória do seu irmão. Deus abençoe.